Ita Mundim, seja muito bem-vinda, sempre prazer dividir tela com você. Queria começar falando sobre os gastos do governo federal, né, que, de acordo com o Banco Central, já ultrapassa o patamar de 2 trilhões 600 bilhões de reais, caminhando em direção ao maior patamar da história. História essa que teve uma pandemia recente. Rita, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Ei, Vitor, boa tarde. Já estamos nós aqui de novo, né? A gente vem nessa semana reproduzindo aqui os dados que vão sendo divulgados pelo Tesouro Nacional, pelo Banco Central, e esses dados dão conta da piora do desempenho do governo na gestão das contas públicas. E a gente viu, né, que nós estamos com um déficit consolidado pandêmico, né? Então, de novo, se o déficit consolidado é pandêmico, é porque as despesas também atingiram os níveis da pandemia. E onde está essa pandemia? Aí que vem o grande ponto de interrogação e o grande desafio para qualquer que seja o próximo presidente. Porque nós estamos apenas praticamente 190 bilhões do recorde de despesas que foi atingido em novembro de 2020, no auge da pandemia, 2 trilhões e 800 bilhões. E onde que a coisa está pegando? Está pegando porque nós podemos ter um apagão do governo chegar ao ponto de não ter caixa para honrar nem as despesas obrigatórias no seu total. Porque as despesas discricionárias, que são aquelas de investimento, essas o governo já está cortando todas. Então, toda vez, porque a gente tem um arcabouço fiscal, então toda vez que os números apontam uma piora, o governo ele tem que fazer um congelamento de despesas. Então, hoje, as despesas obrigatórias já representam mais de 90% das despesas. E é por isso que falta gasolina para carro da Polícia Federal, falta investimento em tecnologia para o Banco Central, começa a faltar cafezinho nas universidades, corta o papel higiênico e é por aí. Porque o arcabouço fiscal ele tem regras e tem limites. As despesas só podem crescer 2,5% acima da inflação. E essas despesas obrigatórias, aonde mora a Previdência, moram os benefícios sociais, mora o funcionalismo público, então elas estão consumindo quase que a integridade das receitas do governo. E aí começa a faltar tudo, e para cumprir a regra do arcabouço, que com certeza não será cumprida, porque nesse ano a projeção e a previsão pelo arcabouço é que o governo tem que entregar 0,25% do PIB de superávit. E pela flexibilidade ali do intervalo, ele pode entregar no máximo um déficit que seria de algo de 34,8 bilhões. E nós vimos ontem as contas consolidadas com um déficit de quase 150 bilhões em 12 meses. Então a conta já não está fechando. Então a gente tem que refletir e pensar o que nós vamos fazer. Porque grande parte desse consumo das receitas estão na Previdência, nos benefícios sociais e no BPC. A Previdência e os benefícios sociais são corrigidos pela inflação, pelo INPC. Então as despesas elas estão crescendo muito rapidamente e muito mais do que a capacidade do governo de fazer receitas. E não sobra nada, praticamente nada, para o investimento, para a melhoria da eficiência da máquina pública. Então, é necessário realmente fazermos um para-casa no Estado, uma reforma administrativa, uma reforma do próprio arcabouço, porque aí vem a grande crítica, né? O que o governo tem feito? Até aqui já existem mais de 400 bilhões em despesas que não entram na conta do arcabouço. Então a situação é muito mais séria. Só que esses 400 bilhões de despesas, elas existiram, elas foram gastas e entram nos pagamentos. Então a situação está ficando caótica e podemos entrar 2027 com um apagão das contas públicas, com o governo, a gente lembra aí dos Estados Unidos, aflito, né, o Donald Trump lá tentando fazer com que o Congresso aprovasse o limite de gastos dos americanos, mas nós podemos fazer um shutdown à brasileira, por absoluta falta
de dinheiro para as despesas discricionárias e parar grande parte da máquina pública, como eu citei aqui. É a gasolina do carro da polícia, é por aí, vão cortando tudo. E a gente já sente isso no funcionamento das instituições e dos órgãos públicos que estão funcionando de forma precária e muitas vezes sem a menor condição de fazer qualquer tipo de investimento. Pois é um cenário muito preocupante, Rita. E num cenário que a gente tem também uma outra preocupação bastante crescente, que são os gastos das famílias, cada dia mais endividadas. O governo vai precisar de um desenrola permanente? Pois é, mas o desenrola permanente é que está nos enrolando lá no fiscal. E na prática, o que isso acontece? Isso é precificado. Nós estamos hoje com a bolsa em queda, em um ambiente muito favorável para os mercados de risco em função do acordo de paz que está vigindo. Nós estamos hoje com o dólar subindo quase 1%. O dólar já voltou para a faixa de 5,20. Essa é a preocupação com o fiscal. E o volume hoje da B3 é ridículo. Nós estamos com a bolsa negociando aí, projetando 20 bis, 22 bis, não tem nem jogo do Brasil hoje. Isso é a falta absoluta de interesse pelo risco no Brasil. E temos, de novo, os juros subindo. Os juros subindo e voltando a projetar a Selic acima de 14%. Essa é a consequência do risco fiscal. Essa é a consequência da má gestão. E aí vem o pior. Para iludir a população que não tem educação financeira, que não entende como que funciona as contas públicas, que não entende que o dinheiro que o governo gasta é o dinheiro do contribuinte, que deveria ser mais, de certa forma, utilizado de outra maneira, mas não. O governo, em ano eleitoral, ele intensifica esse apelo ao consumo e cria um crescimento que não é sustentável, movido pela demanda, e aumenta benefício social, que aumenta a dívida, que aumenta esse problema fiscal e, o pior, induz as famílias à tomada de crédito, prometendo uma linha mais barata do que a do mercado, só que a linha do mercado é cara demais. Então nós temos o Banco Central divulgando as estatísticas de crédito, a CNC, Confederação Nacional do Comércio, mostrando pelo 4º mês consecutivo um recorde de endividamento das empresas, mais de 80%, 80,9% das famílias, perdão, das empresas, não das famílias, estão endividadas, e aí vai. E o Banco Central mostrando hoje uma inadimplência recorde nas operações de crédito, 4,7%, né? E mostrando também o comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas, quase 30%. Então o quadro é muito preocupante, porque o modelo que o governo usa para entregar um crescimento que estamos crescendo, vamos crescer 2%, mas qual o custo desse crescimento? O que vai vir depois? Nós vamos ter recessão. Nós estamos repetindo a crise que assolou o Brasil em 2015 e 2016, porque estamos repetindo o modelo de Dilma Rousseff, um modelo petista baseado na indução à tomada de crédito e ao consumo, um consumo financiado, grande parte dele, por benefícios sociais. Então, a coisa está tomando um rumo muito ruim e a precificação do mercado em relação ao Brasil hoje é a pior possível. Eu volto a repetir para que as pessoas tenham a dimensão do que está acontecendo. Lá em 2015, 2016, no pior momento do governo Dilma Rousseff, a taxa real de juros chegou na faixa aí de 7,5%. Hoje nós já estamos em 8,5%, caminhando para 9%, e a situação está muito pior. A percepção do risco Brasil está muito pior do que naquela época, porque a relação da dívida, se comparada com o PIB, naquela época era muito menor. Então nós estamos cada vez mais endividados, pagando cada vez mais juros e indo para uma sinuca de bico.
essa sinuca de bico pode acabar no pior dos mundos, que é a dominância fiscal. Não adianta mais você aumentar os juros, que você não vai ter quem nos financie. Os credores simplesmente viram as costas para o Brasil. E aí é o fim do mundo, né? Há uma fuga de capitais, o dólar sobe e a gente fica aí à mercê de inflação e recessão aqui dentro. Então é um custo que pode ser muito alto para a sociedade brasileira se o rumo não for mudado, se as coisas não forem repensadas e a gente não tiver aí esse zelo com as contas públicas. Rita Mundim, sempre um prazer dividir tela com você. Muito obrigado. Até.